Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vamos dar início à aula de hoje, finalizando assim o capítulo 8. Na última aula, então, a gente acabou observando os grupos de alta latitude e média latitude, onde são controlados, respectivamente, por massas polares e por massas tropicais e polares. Então, para hoje, a gente vai falar dos climas de baixas latitudes, onde são controlados por massas equatoriais e tropicais, além de observar também os climas sazonais e, por fim, compreender o Protocolo de Nagoya. Nesse ponto, inicialmente, então, a gente vai trabalhar o clima tropical, suas florestas e savanas, e esse tipo de clima ele é visto nas regiões dos trópicos de Câncer e Capricórnio, e por isso eles possuem temperaturas mais elevadas em comparações com os climas trabalhados até aqui, que só será menor do que o clima equatorial. Assim como no clima temperado, haverá também duas variações, o clima tropical continental e o clima tropical litorâneo, onde irão sofrer um processo muito parecido. A primeira ele vai ser influenciada pelo continente, com maior amplitude térmica, sendo assim mais seco, e o segundo, o litorâneo, que como o próprio nome diz, ele vai ter influência dos oceanos com temperaturas pouco diferentes entre um ponto e outro, além do próprio ser mais úmido por consequência dos oceanos. Há também um outro clima, que é o clima de monções, que ele se localiza especificadamente no sul e sudeste asiático, que serão influenciados pelos ventos de monções, e isso vai caracterizar pela variação da direção do vento de acordo com a mudança de estação do ano. Por exemplo, o seu movimento ele vai do Oceano Índico para o continente, então ele acaba caracterizando como uma monção de verão ou marítima, ou fazendo um movimento inverso, indo do continente asiático para o oceânico, caracterizando a monção como de inverno ou continental. A vegetação aqui, então, no clima tropical, ela é distinta, ela vai depender então das influências de chuva nessas regiões, e que se pode dividir então em três tipos, né? Em áreas mais úmidas, as florestas elas podem ser mais densas, com uma vasta gama de biodiversidade, como a própria Mata Atlântica aqui no Brasil. Em regiões semi-úmidas, elas terão uma característica de vegetação de savana, como visto em vários filmes do continente africano. A gente pode ver uma imagem aqui, que possui uma vegetação predominantemente de árvores que ficam distantes uma das outras. E por fim, em áreas pouco úmidas, podemos encontrar uma vegetação parecida com estepe, que, como trabalhado na aula passada, ela é uma vegetação rasteira. Em geral, o clima então tropical ele possui uma característica marcante, que o clima da região tropical em si vai mesclar entre estações secas e úmidas. Como a gente pode ver nesse gráfico, que observando que há dois períodos, um sem chuva, com índices muito baixos de chuva, e o outro com muita chuva. Partindo para o próximo ponto, então, falando do clima e floresta equatorial, essas florestas elas se desenvolvem, como o próprio nome induz, próximo à linha do Equador, em locais como na América do Sul, por exemplo. O nosso grande exemplo aqui é a floresta amazônica, há também na África, em partes do continente asiático. E nesse tipo de clima é possível ver durante todo o ano altas temperaturas. A média anual durante o ano nesses pontos são de 25 graus Celsius, e as chuvas também elas possuem um alto índice. A pluviosidade pode chegar a ter em média 2.000 a 3.000 milímetros por ano, o que acaba sendo bem distribuída e que acaba mantendo durante todo o ano as florestas bem úmidas. Outras características das florestas equatoriais é que essas florestas elas são densas e contam com uma enorme variedade vegetal, como árvores que podem atingir, em grande maioria, 20, 30, 40 metros de altura,
ou até árvores que podem chegar aos incríveis 60 metros de comprimento. Uma curiosidade, então, sobre as florestas equatoriais é que, por conta de possuir um ambiente denso e possuir, então, uma cobertura vegetal que impede a entrada de luz até a região do solo, essas árvores pequenas que acabam se desenvolvendo sem a luz, quando tem uma brecha ali para ter essa luminosidade suficiente para o seu desenvolvimento, acaba tendo um crescimento bem acelerado, chegando assim ao estrato superior da floresta rapidamente, né? O estrato superior da floresta também é trabalhado como emergente e que, de forma geral, elas são árvores que ocupam camadas mais altas das florestas, como a gente pode ver na imagem aqui do slide. Outro grande ponto a apontar para as florestas equatoriais é que, assim como a vegetação, a fauna também é muito rica. Por exemplo, na Amazônia, a gente possui diversos tipos de aves, onças, bichos preguiças, entre diversos outros tipos de espécies e animais. Na África, é muito comum possuir gorilas, chimpanzés, e no Sudeste Asiático a gente pode ver outras espécies, como por exemplo os tigres e os leopardos.